Ele está procurando, tive uma preocupação grande com relação à saúde. Tive uma preocupação com relação, que foi um discurso nosso de campanha. E eu participei como candidato a vereador. E houve uma melhoria, houve um avanço. Mas estamos preocupados com várias áreas, não só a área de saúde, que é uma área nevrálgica, é importantíssima, atinge as pessoas. Então, isso que é uma preocupação. O Charles é uma referência. O Charles tem uma história aqui nesse estado, principalmente no que diz a educação superior, ex-reitor, etc. Então, nós temos uma série de preocupações com relação ao... Mas o Silvio, no meu entendimento, era o mais preparado e vai enfrentar. Com todo o apoio nosso, não só eu, mas do partido que o ajudou, quer dizer, ele é da União Brasil e nós somos progressistas, mas nós estamos juntos em torno de um ideal de realização de grandes desafios que nós temos em Teresina. Eu estou disposto a trabalhar, ajudá-lo, dentro das minhas limitações. É um grande amigo, uma grande esperança. Agora, nós temos que reordenar as coisas, né, para que o povo não pode cansar de esperar. O senador Armando sempre se mostra disposto a enfrentar as barreiras, as dificuldades. É sempre um político que está pronto para agir, né? Isso, Doug. Boa tarde a você, ao João, boa tarde também ao Natan, quem nos acompanha. É isso mesmo, o ex-senador e ex-prefeito Emmanuel Ferrer possui ali o grande arcabouço, não somente político, mas também administrativo. Vale ressaltar que chegou aqui na década de 60, né? Ele que é engenheiro agrônomo e também participou das gestões, né, administrativas aqui, não somente na cidade de Teresina, mas no governo do estado. Chegou a ser secretário de planejamento na década de 90, também secretário de Wellington Dias, também entre 2004 e 2006, se eu não me engano, mais ou menos, e aí chegou, claro, a prefeitura de Teresina, ali, claro, por a articulação política à época, né? Então, Emmanuel Ferrer, de certa forma, eu já vinha conversando com ele desde o último final de semana, quando saíram aqueles burburinhos acerca dessa postura a qual ele deveria, então, tomar, agora como deputado federal. Ele ressaltou que, de certa forma, Douglas, ele vai chegar não para fazer cavalo de batalha ou qualquer outro embate político na Câmara dos Deputados. Ele disse que vai fazer um mandato de continuidade. Apesar de serem apenas 4 meses, né, 121 dias, como ele já ressaltou aqui na edição de hoje, ele disse que não vai fazer nenhum tipo de alarde, vai dar continuidade aos trabalhos do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Vale ressaltar que Júlio Arcoverde sairá justamente para isso, para tratar de assuntos pessoais. É ventilado ali nos bastidores que ele vai tratar principalmente das suas lideranças, suas bases no interior do estado, que é um movimento que realmente está acontecendo agora com mais ênfase também por outros deputados e também vereadores aqui da própria capital. Mas o Emmanuel Ferrer justamente vai dar continuidade aos trabalhos do progressista para que possa, claro, trazer mais recursos, mas infelizmente ele chega num momento bastante polêmico, que é realmente esse momento agora do veto do presidente Lula para a diminuição dos deputados federais. Ele falou que, apesar então dessa diminuição, vai tentar dialogar com os outros deputados sobre o futuro do Piauí nessa conjuntura que realmente está se desenhando a partir de agora, dessa diminuição de deputados. Ele, em conversação comigo no final de semana, disse que sim, são grandes prejuízos que o Piauí terá, mas aí através da bancada do Partido Progressista, e claro, falou que vai também dialogar com os outros deputados da base governista para que possa, apesar dessas dificuldades que o Piauí poderá enfrentar, trazer, claro, mais recursos ao Piauí. Eu vou fazer aqui um exercício. Política sempre cabe, mas é muito delicado. Mas, enfim, vocês comentando sobre o ex-senador Emmanuel Ferrer, eu fiquei lembrando da eleição dele para o Senado, que não lembra, é uma eleição, o empresário João Vicente Claudino era o senador, desistiu da candidatura à reeleição, porque era uma candidatura à reeleição complicada. Contra o Wilson Martins, que tinha acabado de sair do governo do estado. Acabava de sair do governo do estado, candidato a senador, favoritaço ao Senado. E aí era uma situação muito complicada. Quer dizer, seria ali um embate mesmo, cara a cara, de dois políticos que, por um período razoável de tempo, polarizaram lideranças no Piauí. Um com o PTB e o outro com o PSB. Sim. Aí o ex-senador, o empresário João Cicladinho desiste, lança o Emmanuel Ferrer como senador. No início foi muito de chacota. Você lembra disso? Ninguém acreditava na eleição de Emmanuel Ferrer.
Mas o tempo foi passando e criaram o velho dançador aí, pegou e começou a crescer, e não ter mais volta, ganhou a eleição. E foi só dançando mesmo. Isso foi só dançando, né? Só dançando forró e não acabou. Teve tempo de pré-campanha, não teve nada. Não. Claro, na época, Douglas, ele foi beneficiado com o cenário nacional, né? Porque aí Wilson Martins foi para a candidatura de Marina Silva e Eduardo Campos, e ele era o candidato de Lula e Dilma, que aqui no Piauí, obviamente, tinha, à época, 70%. Ainda hoje tem. Ainda hoje, naquela época, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: 70% de aprovação. Pegando aqueles, guardando as particularidades de cada período, pegando aquele quadro, Eumano versus Wilson Martins, a virada que Eumano Ferrer deu, com a última eleição aqui para o Senado, com esse aperto que o Joel Rodrigues deu, esse crescimento do Eumano seria suficiente para derrotar o Wellington Dias? Não, eu acredito que é um cenário diferente, muito diferente, não, né? Sim, mas assim, pelo que ele fez, considerando assim, o amplo favoritismo de Wilson Martins. Sim. Né? E ele conseguiu e ganhou com uma diferença considerável. Se ele tivesse aquela mesma força, guardados os contextos e tal, fosse na última eleição que o atual ministro do Desenvolvimento Social fraquejou ali, quase perde para Joel Rodrigues. Seria perigoso? Eu acho que a gente teria uma eleição acirrada, como de fato foi, mas eu não acredito numa derrota de Wellington Dias para Eumano, mesmo que resguardando as devidas proporções, há umas diferenças muito significativas. O cenário nacional, que obviamente Eumano, lá em 2014, foi beneficiado porque era o candidato de Lula e Dilma, né? Agora, em 2000... O antipetismo agora era mais... e aí você tem também, querendo ou não, a habilidade, a natureza política de Wellington Dias. Você pode até criticar, dizer que é um político... Mas ele estava mais concentrado em São Paulo, quando ele viu que o negócio estava feio, ele voltou... Ele veio, mas não dá para desprezar a liderança e a capacidade política que ele tem aqui no Piauí. Vocês concordam também? Você acha que dava para... Digamos, vamos lá, o poder de fogo... Aí tem um cenário, o poder de fogo de Eumano Ferrer naquela época, daria para suplantar o Wellington Dias nessa última eleição? Eu acredito que Eumano Ferrer seria um candidato competitivo, assim como o Joel Rodrigues. Principalmente uma das características do ex-senador Eumano Ferrer é o apelo popular. Ele, nos últimos anos de sua vida pública, se notabilizou por ser uma figura muito simpática, criou esse personagem do veinho, né? Tem um veinho trabalhador, o veinho dançador. Então isso realmente deu uma força muito grande para ele na eleição de 2014. Mas eu vou concordar com o João, acredito que nesse cenário de 2022, toda a conjuntura estava favorável de fato ao Wellington Dias. Acho que o que houve foi realmente... negligência. Uma negligência, talvez. Ele deixou um pouco de lado o cenário local, se concentrou... E Joel foi... E Joel aproveitou esse vácuo, foi crescendo. É uma figura carismática também, tem uma trajetória de vida até que é um pouco parecida com a de Wellington Dias, né? Alguém de origem humilde, que consegue dialogar bem com a população mais humilde, os mais pobres. Então, acho que Joel conseguiu aproveitar essa ausência de Wellington Dias. Se tivesse mais algumas semanas de campanha, talvez poderia ter surpreendido, né? Estilo de Eumano Ferrer, eu lembro, na época, em 2014, eu trabalhava... que ele botou velhinho trabalhador, mas, assim, no geral... A campanha dele do Senado só mostrou dança. Sim, aí é interessante, então, eu lembro. Engraçado, ele não trabalhou. A época, em 2014, eu trabalhava em outro local, e aí estava acompanhando lá a campanha, acho que em São João do Piauí, ainda lembro hoje a cena. Era uma caminhada, né? Wellington Dias, governo, Eumano, não lembro quem eram os outros candidatos à época, Margarete Coelho era candidata a vice-governador, e um determinado momento da caminhada, o Eumano sumiu, né? Já era um senhor de idade, todo mundo disse, rapaz, o velho cansou, né? E quando pensou que não, a caminhada, o Eumano apareceu na garupa de um mototáxi, né? No meio, rasgando a multidão e o povo acompanhando atrás. Então é muito o estilo dele, de fato. Ele ganhou aquela campanha dançando, fazendo brincadeira e tal. As pessoas nem conheciam ele, porque ele só era um político de 2 anos aqui em Teresina. Mas óbvio que o peso do governo também ajudou, como o João disse. Mas assim... o que, agora também isso varia de cenário para cenário, quer dizer, um arquétipo, não é? Um personagem que se cria num contexto, não funciona em outro contexto, é muito complexo isso, é muito difícil, né?
Douglas, eu também ressalto, só fazendo uma acréscimo. Você dançou também? Você foi na onda do Não, Mano Ferre? eu lembro a época que o Mano Ferre foi um dos precursores Aliás, ali. nem precisa de Mano Ferre, você já faz mesmo naturalmente. O Mano Ferre, Douglas, eu lembro, entre ali 2012 e 2014, foi um daqueles que realmente colocou de fato para andar as obras do programa Lagoas do Norte. A época muito criticado pela região da zona norte da cidade, eu também sou da região, e eu observei que na certa época ele foi um desses que colocou de fato a obra para andar, a obra então... Mudou, Zé, que é a sua opinião? Mudou, sim, claro. A partir do ano de 2012, realmente era um gargalo muito grande do saneamento básico da região norte da capital, e através ali daquelas obras que foram feitas a partir do ano de 2012, foi realmente mudado uma composição, né? O cenário ali da região norte da cidade, até hoje enfrenta dificuldades, apesar então da última gestão acabar fazendo com que o Banco Mundial realmente, de fato, deixasse de financiar os investimentos da zona norte da cidade, mas ali eu ressalto o trabalho do ex-senador Mano Ferre justamente para viabilizar, né, essa obra de grande importância para a região norte da cidade, e também ressaltando aqui as falas dos meus colegas aqui também, Douglas, é que realmente, de fato, a imagem de Joel Rodrigues, vendida no ano de 2022, foi realmente uma imagem mais populista, de um homem realmente, de fato... Já hoje esse discurso, desculpa aí, mas só para... A gente falando de cenário em cenário, que tudo muda, essa pegada que foi usada na última eleição já não... o discurso já não vai impactar como impactou na eleição passada. O planejamento, creio que no ano que vem não vai. Joel Rodrigues também, claro, deverá entrar nesse embate político, é quase unânime as informações que temos de bastidores, por conta desse recall político que teve no ano de 2022, é bem sim possível que Joel Rodrigues possa ali estar nessa composição da chapa majoritária, até por conta justamente disso, desse susto que o Wellington Dias acabou tendo no ano de 2022, mas ali por conta dessa grande polarização que tivemos nos últimos anos, acabou que por muito pouco o Joel Rodrigues não logrou êxito, e aí por conta disso eu acho que o que foi trabalhado no ano de 2022, claro, que não vai se repetir na sua totalidade no ano de 2026, mas claro, vão pegar ali novamente a imagem de Joel Rodrigues para tentar, claro, conquistar mais votos à oposição.